Estamos dando início a esse estudo da Palavra de Deus, continuando no capítulo 11 do Evangelho de Lucas. Lembrando que na semana passada nós falamos sobre o sinal do profeta Jonas e também a candeia do corpo. Jesus havia dito que ninguém acende uma lâmpada para colocá-la em oculto, para ficar escondida, mas para que todo mundo pudesse ver a luz. A luz é acesa para que ela possa clarear para todo mundo, trazer luz para todos que estão na casa. E ao mesmo tempo ele diz que se o corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo o corpo será luminoso, como quando a candeia nos alumia com o seu resplendor. E aí então ele começa, depois dessa parábola, a falar a respeito dos escribas e fariseus. Por quê? Ele percebe ali um tipo de gente que faz de conta que serve a Deus, mas na verdade não está servindo a Deus. Está exatamente distante de Deus e da sua palavra, não tem zelo da palavra de Deus, que apenas aparecer para alguém, como tanta gente hoje quer parecer cristão, mas na verdade no seu íntimo não tem nada de cristão. Ele começa o discurso dizendo: estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e entrando assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavara antes do jantar. E o Senhor lhe disse: agora vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, o que fez o exterior, não fez também o interior? Dai antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Ele começa aqui falando a respeito da hipocrisia daquele homem que convidou ele para jantar. Vamos para minha casa, vai jantar comigo. Mas quando ele se senta à mesa, o fariseu fica admirado. Você não lavou as mãos? Porque era hábito deles se lavarem. Para comer, tinha aquelas talhas de água, então eles lavavam as mãos, aí eles erguiam os braços para a água escorrer até o cotovelo. Era tradição fazer aquilo. Mas a tradição não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, quando ele fica admirado, o Senhor, que não tem papas na língua com ninguém, diz: olha, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior? Ele está falando aqui numa metáfora a respeito do coração humano. Quantas pessoas parecem cristãs, mas não são? Quantas pessoas fingem que têm uma vida de íntima comunhão com Deus, mas na verdade não têm? Quem é que essas pessoas querem enganar? Porque a Deus elas não enganam. Elas mesmas não conseguem se enganar. Porque a todo tempo elas sabem o tipo de vida que elas vivem, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Muita gente acha bonito ser chamado homem de Deus, mulher de Deus, pastor, presbítero, missionário, mas não quer ter compromisso com a palavra de Deus. E é disso que ele está falando. Olha, você precisa ter um relacionamento pessoal com Deus. Quando eu tenho um relacionamento pessoal com Deus, não importa se alguém está vendo, se ninguém está vendo, eu sei que Deus está vendo, e eu sei que Deus se agrada das minhas obras, e é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer de tudo para agradar a Deus. Eu vou conseguir ser perfeito? Não, eu não vou, porque eu sou um ser humano imperfeito, minha natureza é pecaminosa, mas eu vou me esforçar ao máximo para não decepcionar o meu Deus. Principalmente quando eu tenho consciência de que existe uma batalha cósmica a respeito da minha vida, para que a glória seja dada a Deus ou não. E é isso que eu vou fazer. Então ele diz ali: olha, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de rapina e de maldade. Você não se esforça, você não luta contra a sua maldade, você não se importa com isso. Então ele diz: loucos, o que fez o exterior não fez também o interior? Ou seja, Deus que criou vocês não sabe o que tem dentro de vocês, no seu coração e na sua mente? Então onde ele diz: dai antes esmola do que vocês têm, e tudo vai ser limpo. Por quê? É aquela questão que nós falamos ontem na live no YouTube, a respeito da coleta para os cristãos pobres de Jerusalém. Quantas pessoas muitas vezes têm aquela aparência de piedade,
eu te amo, meu irmão, eu te amo, minha irmã, mas na verdade não faz nada. Não faz nada em prol do irmão. Você está precisando, você está passando fome, você está passando necessidade, não faz nada por ele. E quando tem oportunidade de ajudar, não quer ajudar também, não se importa. Ele se importa em aparecer, ele quer aparecer bonzinho, quer parecer amoroso, mas não vive o amor de verdade como Jesus espera que a pessoa viva. Porque ser cristão, irmão, não é ter um rótulo, ser cristão é viver o amor de Deus. Então ele diz: ai de vocês, fariseus, porque vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda, de toda a hortaliça, mas vocês desprezam o juízo e o amor de Deus. É importante fazer essas coisas. O quê? Não desprezar o juízo nem o amor de Deus e também não deixar as outras. Tudo é importante. Lembrando que ele está falando aqui para os judeus. Ele está falando para pessoas judaicas, inclusive pessoas que eram líderes judeus, né? Pessoas que estavam ali porque realmente faziam menção de servir a Deus. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Então o que ele está dizendo? Ai de vocês que gostam de sentar nos primeiros lugares. É como você vai num templo, né, num culto, seja lá igreja, pode falar igreja, né, que a gente chama mais assim. A pessoa, ela chega, ela senta na primeira fileira. Ela não senta na última fileira, ela não senta no meio, ela quer o primeiro lugar. Ela quer mostrar que ela é muito religiosa, ela é fervorosa, ela é dedicada nas coisas de Deus. Então, ama os primeiros assentos nas sinagogas e também as saudações nas praças, quando vai passando ninguém. Lá vai o rabino, mestre, rabino, oi sacerdote, né? Como muita gente hoje, oi pastor. Nossa, aquele cara é pastor, nossa, importante, né? E é isso que eles amavam. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não sabem. Então, o que são as sepulturas? Aquela edificação bonita, né, que um pedreiro foi lá e caprichou, fez bonitinho. Você vê a coisa bonita que está ali fora, mas não vê a podridão que está lá dentro. Os cadáveres que estão apodrecendo ali na terra, você não vê. Muita gente é como a sepultura. Jesus está dizendo: escribas e fariseus hipócritas são como as sepulturas que não aparecem. E os homens que andam sobre elas não sabem o que tem dentro, eles não conseguem imaginar. Sabe, mas não está vendo. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: mestre, quando dizes isso, também nos afrontas a nós. Eles sabiam que Jesus estava confrontando eles, né? E ele lhe disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. O que ele está dizendo aqui? Vocês muitas vezes fazem as pessoas fazer tanta coisa, cargas difíceis de transportar. Faz isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, é obrigado a fazer isso, Deus quer que você faça isso, mas eles não fazem nada, eles não é capaz de tocar com o dedo. Mandar os outros fazer é fácil, dar exemplo é mais difícil. Muita gente só manda, mas não dá exemplo. E o sermão continua: ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas e vossos pais os mataram. Bem testificais, pois que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram e vós edificais os seus sepulcros. O que ele está dizendo? Vocês vão lá e constroem aquele sepulcro bonitinho, aquela sepultura linda, o profeta fulano, e sabe que foi os seus antepassados que mataram eles. E vocês estão consentindo com o que aconteceu, porque vocês fazem a mesma coisa hoje. Vocês perseguem aqueles que são enviados. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que, desde a fundação do mundo, foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Então o que ele está dizendo? Olha, Deus diz para a multidão, para aquele povo, para os judeus: vou mandar profetas, vou mandar apóstolos, e vocês vão matar uns e vão perseguir outros, para ser cobrado de vocês, para ser requerido o sangue que vocês derramaram, desde o sangue de Abel, que foi morto por Caim, até o sangue do profeta Zacarias.
e foi morto entre o altar e o templo. Como eles fizeram, vocês fazem até hoje. Ele estava prevendo também que ele também seria morto pelos homens daquela geração. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. Então o que ele está dizendo ali, ó, vocês estão com a chave da ciência, vocês abrem a porta, fica na porta, não entra e não deixa os outros entrar também. Carrega as pessoas de fardo pesado. Nós conhecemos tantos pastores, no passado, eles não faziam culto de ensino, faziam culto de doutrina, era lenha, batia, era doutrina de igreja, tem que fazer isso, não pode cortar cabelo, não pode usar calça comprida, não tinha ensinamento da Bíblia. E muitas vezes eles faziam aquilo que eles falavam que não era para fazer. É a hipocrisia da pessoa que manda os outros fazer, mas não faz. Carrega o fardo nas costas de alguém, mas não quer nem tocar com o dedo. Teve muita gente hipócrita, muitas. E dizendo-lhes ele isso, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas a fim de apanharem da sua boca alguma coisa para o acusarem. Então, olha o que acontece. Enquanto ele está repreendendo eles, ao invés de aprenderem, ao invés de se arrependerem, eles começam a fazer ele falar para ver se ele fala alguma besteira para acusar ele, para poder condenar ele também. Nós temos que ter muito cuidado com o que nós fazemos para que nós não venhamos a ser alvo dessa hipocrisia que atinge tantas pessoas que parecem que estão andando na presença de Deus, mas na verdade não estão. Parece que estão servindo a Deus, mas não estão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, diz o Senhor. O próprio Jesus fala isso. Muita gente finge ser irmão, mas na verdade não é. E nós precisamos ter cuidado disso. Nós temos que ter cuidado para não ser hipócritas como aqueles fariseus, para servir a Deus em sinceridade, em espírito e em verdade. Deus abençoe você, sua família. Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.